Se você está planejando uma viagem para Frankfurt, eu acho que a cidade pode te surpreender, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Conhecida como um dos principais centros financeiros da Europa, Frankfurt é muito mais do que apenas um destino para negócios. Frankfurt é aquela cidade que sabe juntar o melhor dos dois mundos. Tem a parte histórica, cheia de charme, e uma vibe moderna incrível no centro financeiro, mostrando que o passado e o presente podem sim conviver em harmonia. É uma cidade que tem muito a oferecer para quem visita pela primeira vez. A ideia desse vídeo é funcionar como um guia para sua passagem por Frankfurt. Aqui eu vou te contar muito do que a gente aprendeu na nossa viagem e que você também deveria saber para aproveitar melhor a sua. Então, como chegar, a melhor época para ir, como se locomover pela cidade, além de curiosidades e informações práticas e importantes para o viajante. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, então para começar, a gente dá aquela contextualizada rápida aqui para deixar todo mundo na mesma página. Frankfurt é a quinta maior cidade da Alemanha em número de habitantes. Em 2019, ela tinha uma população aproximada de 750 mil habitantes e só fica atrás de Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia. Em termos de localização, Frankfurt fica no centro-oeste da Alemanha, a mais ou menos 550 quilômetros de Berlim, que é a capital do país. Frankfurt é uma cidade reconhecida por ter uma grande importância financeira para a Alemanha e para a Europa. Ficam lá a Bolsa de Valores de Frankfurt, que é a maior da Alemanha e uma das maiores do mundo, e o Banco Central Europeu, além de várias outras instituições financeiras super importantes. Essa é a razão pela qual muita gente gosta de chamar Frankfurt de Manhattan. É uma brincadeira ali que mistura o nome do rio Main, ou Meno, que corta a cidade, com Manhattan dos Estados Unidos. Mas Frankfurt está longe de ser só um grande centro financeiro. Ela também tem uma pegada histórica e cultural que eu pessoalmente não imaginava e me surpreendeu bastante. A cidade foi fundada pelos romanos lá no século I e foi um centro comercial muito importante durante a Idade Média, quando ela chegou a fazer parte do Sacro Império Romano Germânico. Vários imperadores foram eleitos e coroados lá, e ao longo dos séculos a cidade foi lar de vários artistas e intelectuais que com certeza você já deve ter ouvido falar. É o caso do Gutenberg, que ficou popularmente conhecido por ter sido o cara que inventou a imprensa, e o Goethe, que é um dos maiores filósofos, escritores, dramaturgos alemães. Inclusive a casa de Goethe está lá até hoje e é um dos principais pontos turísticos da cidade. Infelizmente, muito dessa história antiga de Frankfurt acabou ficando no passado, porque durante a Segunda Guerra a cidade sofreu bastante com os bombardeios e foi bem destruída. Mas ainda assim, na região ali da Altstadt, que é a cidade velha, você vai conseguir ver uma parte dessa Frankfurt histórica preservada nas ruas estreitas, nas praças que são lindas e nos edifícios históricos, alguns originais que resistiram ali à guerra e outros que foram reconstruídos mais tarde, mas que reproduzem fielmente as construções daquela época. Se essa é a sua primeira vez em Frankfurt, anota aí algumas informações rápidas e práticas que são importantes para a sua viagem. A moeda utilizada na Alemanha é o euro. A voltagem padrão é de 220 volts com tomadas do tipo C e F, que são aquelas que têm 2 pinos redondos. Então, se você vai levar equipamentos que têm tomadas de 3 pinos, é importante levar um adaptador para não ficar na dependência de pegar ali emprestado no seu hotel. O idioma oficial é o alemão, mas sendo uma cidade multicultural, você não deve ter dificuldade de encontrar quem fale inglês por lá, principalmente em hotéis, atrações e restaurantes assim em áreas mais turísticas. Agora, como chegar em Frankfurt a partir do Brasil? Existem diversas opções de voos até Frankfurt. A Latam e a Lufthansa têm voos diretos entre São Paulo e Frankfurt, mas se você sai de outras cidades ou se você não se importa de fazer mais conexões e tal, outras companhias também voam para lá. É o caso da TAP, da Air France e da KLM, que voam para Frankfurt com conexão em Lisboa, Paris e Amsterdã, respectivamente. Para escolher uma companhia aérea, eu particularmente não tenho preferência. Eu acho que o que mais importa é sempre avaliar o custo, a duração do voo e a possibilidade de você, de repente, fazer um stopover nessas cidades de conexão. Você também consegue chegar em Frankfurt de ônibus ou de trem saindo ali de outras cidades da Europa. Então você pode, por exemplo, comprar um voo até Amsterdã e depois de lá pegar um trem até Frankfurt.
A gente viajou de trem entre essas duas cidades e foi bem bacana. Eu já contei tudo sobre essa experiência num outro vídeo aqui do canal. Se você quiser assistir, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição, bem aqui embaixo desse vídeo. Aliás, falando em trens, eu preciso te contar que Frankfurt tem uma das maiores estações ferroviárias da Europa e ligação com várias cidades da Alemanha e de outros países do continente. Então, além de ser super fácil chegar lá de trem, Frankfurt também é excelente como base para quem quer fazer viagens curtas de bate e volta pela região. Você pode acordar de manhã, pegar um trem, passar o dia numa outra cidade e voltar para Frankfurt no final da tarde. É uma programação que funciona super bem. Eu já vou te falar sobre a melhor época para visitar Frankfurt, hospedagem, locomoção pela cidade. Mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante aqui para o canal. E se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais com dicas de viagem, dicas de planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E por último, mas não menos importante, uma outra forma de você contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhando os nossos vídeos com seus amigos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui, produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então, chama todo mundo e bora viajar junto. Então, retomando, uma outra dúvida que bate forte na hora que a gente está ali programando uma viagem é quando ir. Será que Frankfurt tem uma época melhor? Bom, eu sempre costumo dizer que, no geral, a escolha de quando viajar tem mais a ver com os desejos de quem está viajando do que com o destino em si. E em Frankfurt é assim também. O que você precisa saber para fazer a sua escolha é: outono e primavera tem temperaturas mais amenas. O verão não costuma fazer muito calor, mas ainda dá pra gente encontrar ali temperaturas que chegam na casa dos 30 graus de vez em quando. E no inverno é bem friozinho, pode nevar, a média fica ali perto de 0 grau, mas as temperaturas podem ser negativas, principalmente em janeiro e fevereiro. Em geral, a época de alta temporada ela acontece nos meses de verão, é quando a cidade fica mais cheia, as hospedagens ficam mais caras, mas é importante a gente lembrar também que Frankfurt é uma cidade que recebe muitas feiras, exposições, eventos, e isso também vai acabar influenciando a lotação e preço da cidade. A Feira do Livro de Frankfurt, por exemplo, ela acontece anualmente em outubro e é uma das maiores feiras do mundo. A cidade fica cheia e os preços dos hotéis costumam subir bastante. Então, o ideal, além de fazer uma escolha ali com base no clima, é também consultar a agenda de eventos da cidade para checar se vai estar rolando algum evento grande assim na data que você pretende viajar e, conforme for, recalcular esse roteiro. E falando em hospedagem, essa é uma outra questão que é bastante importante na hora que a gente está planejando a viagem. Assim como qualquer lugar, Frankfurt tem áreas mais interessantes para quem está fazendo uma viagem a turismo, áreas mais próximas das principais atrações, áreas mais baratas. Eu já falei sobre tudo isso num outro vídeo que já está aqui no canal. Lá eu conto quais são as principais regiões de hospedagem, eu falo sobre as vantagens e desvantagens de cada uma delas e eu também conto e mostro qual foi o hotel que a gente escolheu ficar, se valeu ou não a pena. Então, se você está aí nessa fase de escolha de hospedagem, tá com uma grande interrogação sem saber onde ficar, eu recomendo que você assista esse vídeo, que eu acho que ele vai dar uma clareada nas ideias. O link vai ficar na descrição bem aqui embaixo. Outra dúvida comum quando a gente está planejando uma viagem é sobre a locomoção. Como fazer os deslocamentos até as atrações. Bom, Frankfurt não é uma cidade pequena, mas usando como base a nossa própria experiência, eu te digo que dá para fazer bastante coisa a pé. No nosso caso, a gente ficou hospedado perto da estação central de Frankfurt e deu para ir andando para todos os pontos de interesse que a gente queria conhecer. A gente não precisou usar transporte público por lá, a não ser no trajeto entre o centro da cidade e o aeroporto. No dia da nossa chegada, a gente fez esse deslocamento entre o aeroporto e o centro com o S-Bahn, que de todas as opções era a que tinha o melhor custo-benefício. O S-Bahn ele é um sistema ferroviário que atende a região metropolitana de Frankfurt, a cidade e os subúrbios, e se você também vai sair do aeroporto para o centro de Frankfurt e quer usar o trem como meio de transporte, anota aí. No próprio aeroporto de Frankfurt, no Terminal 1, setor B, tem a estação regional, que eles chamam de Regional Bahnhof, onde você consegue pegar esses trens. Não tem muito erro, é bem fácil, é só seguir as placas como essa que você está vendo na tela agora, que direcionam para a Regional Bahnhof. Você vai precisar pegar a linha S9 ou S8
com destino a Hanau. No meio do caminho, esse trem ele passa pelo centro de Frankfurt. A gente desceu na estação central porque era a que ficava mais perto do nosso hotel, mas se você vai se hospedar na região da Altstadt, por exemplo, vale mais a pena descer em outra estação, enfim, que fique mais perto ali do seu hotel. O ideal é dar uma olhada no mapa para ver direitinho qual é a melhor estação para você. No próprio Google Maps você já consegue descobrir isso. Quando a gente viajou em novembro de 2022, os tickets desses trens custavam R$ 5,20 e a viagem dura mais ou menos 20 minutos. No final da viagem, a gente fez diferente. Quem viu o vídeo onde eu detalho a estrutura do roteiro dessa viagem, sabe que a partir de um determinado momento da viagem a gente pegou um carro. Então, no último dia de viagem, a gente teve que pegar a estrada para voltar para Frankfurt, devolver o carro no centro da cidade antes de ir para o aeroporto. Então a gente já estava ali meio cansado, tinha comprado uma mala a mais ali na viagem, então eram mais volumes para carregar. A gente acabou decidindo fazer esse deslocamento até o aeroporto de táxi. É prático, mais confortável, mas sai bem mais caro. Do centro até o aeroporto a gente pagou pouco mais de 50 euros e a viagem levou 35 minutos. Agora, e para preencher esse roteiro, o que tem para ver e fazer em Frankfurt? Olha, Frankfurt tem muita coisa legal, muito mais do que eu imaginava, e passear por lá foi assim uma delícia. A gente ficou por 2 noites, teve um dia inteiro para curtir a cidade e conhecer alguns dos principais pontos turísticos. Como eu já falei, a gente fez tudo a pé e na nossa caminhada a gente passou pelo Distrito Financeiro, que é super moderno, pela região da Altstadt, que é a cidade velha, a região histórica da cidade, onde fica o Hommerberg, com a prefeitura de Frankfurt. A gente também passou pela Seil, que é a principal rua de comércio de Frankfurt, excelente para quem quer fazer compras. Fomos até o Rio Meno, passeamos pela região da Ópera de Frankfurt. Então, apesar de ter sido só um dia, deu para conhecer bastante coisa, fazer um roteiro ali bem completo. Você já deve ter percebido que eu não estou entrando aqui em muitos detalhes sobre isso, porque para esse vídeo não ficar grande demais, toda essa parte de o que fazer em Frankfurt vai ficar para um próximo vídeo, onde eu vou te contar de forma mais detalhada como foi o nosso dia por lá, mostrar tudo que a gente conheceu, o circuito que a gente fez, te dar mais informações sobre cada um dos lugares interessantes que a gente passou. Então, se você ainda não aproveitou aquela paradinha para se inscrever aqui no canal, se inscreve agora e ativa as notificações para não correr o risco de perder as próximas dicas de Frankfurt. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre os assuntos que a gente abordou aqui nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários, eu tô sempre de olho por lá tentando responder todo mundo. E se você já foi a Frankfurt e você tem ali uma opinião sobre a cidade, uma dica legal para compartilhar, pode mandar nos comentários também, que eu vou adorar ler e com certeza esse seu comentário vai acabar ajudando outros viajantes. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!